Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, né? Essa é a hora, repito, que vocês vão poder ver, né? Lógico, o tempo tá complicado, mas hoje nós estamos entrando na página 58, método de classificação de estoques, e a gente vai olhar a curva BC, que tem muito a ver com a famosa curva 80-20, é a mesma coisa, de Pareto. É um método de classificação de informações para que se separem itens de maior importância ou impacto. Ou seja, né, classificou-se em 3 letras, A, B e C, de acordo com a importância que esse material tem, baseado nas quantidades e no seu valor. Vamos conhecer essa famosa classificação curva BC, que vem do Teorema de Pareto. O Teorema de Pareto ele diz o seguinte, pessoal, que 80% das coisas que existem no mundo, né, ela tem um real objetivo, ela tem uma real importância, considerando-se 20% delas como de estrita importância. É a classificação 20-80 ou 80-20. Aí ele fala o seguinte, que com a Terra, por exemplo, né? A questão de ser 80% água e 20% terra. Então sempre ele começou a olhar esses fenômenos da natureza, né? De repente, na vida das pessoas, elas ocupam lá do tempo delas, né? Numa regra 80-20, falando em 100%, né? Falando em porcentagem, que apenas 20% do tempo delas é efetivamente utilizado em algo de importância. Esses outros 80% ficam lá, condenados à questão da repetição, da monotonia, do dia a dia, né, da passagem do dia. Então, Pareto observou isso, né, e vamos conhecer mais, vamos entrar mais a fundo. Mas essa curva, ela também pode ser utilizada para classificar clientes em relação aos seus volumes de compras, em relação à lucratividade proporcionada e a classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcionada. Essa classificação ABC, vocês olharem lá na página 58, ela apresenta resultados da demanda de cada item nas áreas de giro no estoque, proporção sobre o faturamento no período, margem de lucro obtida, né? E é através desse processo do Pareto, né? Objetivando, vamos fazer uma análise prática aqui, ó. Eu tenho, dentro de um processo de construir uma colhedora de café, eu sempre falo na colhedora, que eu trabalhei durante tantos anos, né? Então, os itens que fazem parte da colhedora, que tem valor e que é difícil encontrar, é difícil você ter isso estocado, eles representam 20% da colhedora apenas. Tá? No estoque, mudando até o assunto propriamente estoque, vocês têm lá apenas 20% de alguma mercadoria que representa a lucratividade total da empresa. Então vamos trocar em miúdo, vamos olhar aqui como é que é. Qual o objetivo disso, né? O objetivo da classificação da curva BC é focar a atenção em itens principais em termos de utilização. Voltando à colhedora, lá tem parafusos, tem clipes, tem fios, chicotes, né? Várias peças de pequeno porte, rolamentos. Aí já entra na roda a questão da hidráulica. Aí entra na questão propriamente do motor, né? Um motor MWM, 5 cilindros, é um motor para aguentar aqueles terrenos e andar em alta rotação e em baixa velocidade. Então é importante você, num estoque, por exemplo, para fazer uma colhedora desse porte, você focar a atenção em itens principais em termos de utilização para saber onde você vai gastar seu chumbo. Onde que você tem que falar, poxa, isso aqui é de vital importância. Isso aqui é difícil localização, difícil armazenar, difícil encontrar, e eu já tenho que ter uma parceria com o meu fornecedor, que esse negócio é importante demais, eu não posso ficar sem ele, certo, gente? Então, ó, princípio de Pareto, cerca de 20% dos itens vendidos
somam cerca de 80% do volume anual de consumo da empresa. Eu estou fazendo uma relação consumo versus preço. Os demais 80% dos itens consumidos somam apenas 20% do volume anual. É aquilo que eu falei lá atrás. Já, aí para trás, aí vocês dão um retrocesso aí, vocês vão ver. 20% dos itens vendidos somam cerca de 80% do volume anual de consumo da empresa. E os demais 80% dos itens consumidos somam apenas 20% do volume anual. É a regra pura e simples de Pareto, que ele olhou isso até na natureza. Sempre seguindo essa condição 20-80, tá? E se você for olhar lá na sua página 59, antes de eu passar o slide aqui, vocês vão ver que tem um gráfico, né? E já de cara vocês vão ver isso que eu estou falando graficamente. Olha lá, tá um gráfico lá, tem 80, 95, 100. Tem lá uma curva, vocês vão observar que tem uma curva, tá rachuriado na apostila lá como A. Depois tem o B que está em branco, que vai de 20 a 50, né? O A vai de 0 a 20, quantidade de itens, tá? Na horizontal é a quantidade de itens. Na vertical é o percentual de valor, de utilização. Então, ó, a classe A tem a classe B e tem a classe C, que é a maior quantidade. Olhem lá, ó, rachuriado em mais escuro. Ela vai de 50 a 100. Então, nessa seta horizontal, o percentual de quantidade de itens vai de 20, 50, 100. E o valor lá, o percentual do valor está na seta na vertical, 80, 95, 100, que é a figura 3 da página 59. Todos juntos comigo? Página 59? Então, explica-se lá embaixo, ó, itens de classe A, antes de voltar aqui na nossa apresentação. De maior importância, o A é os itens de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo a 20% do total. Itens da classe B, que está no seu livro na página 59, B, que é de 20 a 50, o B com importância, quantidade ou valor intermediário, correspondendo a 50% do total. Certo? E os itens de classe C, que são C, de menor importância, valor ou quantidade correspondendo a 100% do total. Certo, gente? Então, a gente separa pela classificação o princípio de Pareto. Agora, vamos aqui para o slide, ó. E ele vai definir essas classes melhor para você. Ó. Classe A, representam cerca de 20% dos itens vendidos ou mantidos em estoque e 80% do faturamento. Portanto, poucos produtos, se bem administrados, têm potencial de redução nos riscos associados à demanda. Então, um grupo prioritário, primeira coisa que a gente deve entender, é um grupo prioritário, é um modelo individualmente para cada produto e há que haver uma revisão e atualização constante desse modelo. Então, a classe A, esses 20% dos itens que vendidos ou mantidos em estoques, representam 80% do faturamento. Então, gente, onde que eu vou dar importância? Onde que eu vou olhar com maior ênfase? Onde que eu vou colocar toda a minha uma atenção maior? Eu não posso olhar o estoque como um todo. Sim, melhor seria se eu olhasse como um todo, mas eu tenho que entender quais são os produtos mais importantes em termos de faturamento. Esses, se eu faturo bastante em cima deles, se eles são importantes na fabricação, então eu tenho que concentrar uma atenção especial sobre esses 20% de itens que representam 80% do que eu ganho. Certo? Então vamos lá. Depois ele fala que o B, ó, representa cerca de 30% dos itens vendidos ou mantidos em estoque, 15% do faturamento. Professor, no livro está como 50%. Meu jovem, minha jovem, se você olhar bem, futuro técnico em zootecnia, você vai ver que o A é de 0 a 20. Portanto, de 20 até 50 são 30% em matéria de quantidade de itens. Na página 59, figura 3 você vai ver lá em cima. Figura 3 você vai ver lá em cima. Figura 3 você vai ver lá. Que de 20, o tracinho está no 20 lá. Na horizontal até os 50, significa 30% dos itens vendidos ou mantidos em estoque. E ele representa o que em matéria de faturamento? 15%. 15%. Certo? Olha, ó, modelos individuais de estoque, né, voltando aqui à nossa apresentação, mas investigação detalhada dos itens desse grupo tende a não se pagar.
E depois vem a classe C, que representam cerca de 50% dos itens vendidos ou mantidos em estoque e 5% do faturamento. Certo, gente? Ó, voltando aqui para vocês entenderem, ó, quando eu falo de... Vocês estão vendo que eu estou trabalhando com porcentagem de itens vendidos e faturamento. Então, se a classe A, se vocês olharem, se a classe A ela representa 20% dos itens vendidos, 20%, ou seja, eles vendem menos, mas representam mais em termos de faturamento. Então, eles vendem menos, mas representam mais em termos de faturamento. Então, eu tenho aqui, ó, a classe A, ele representa 20% dos itens vendidos, né? Então, vamos somar 20. A B representa cerca de 30%, como vocês olham lá na figura 3, na página 59. 20 com 30, dá conta, ó. Voltando aqui, ó, lá, ó, 20 aqui. Nós estamos falando em termos de venda. Opa, perdão. Em termos de venda, tá aqui, ó. Setinha aqui, ó, 20. Mais 30, 50. E a classe C? Cerca de 50. 50 com 50, 100. Fechei a conta. Só para vocês entenderem, que eu estou determinando na classe ABC, o que representa em termos de vendas ou estoque e faturamento. Então, vamos olhar, a classe A é 80% do faturamento. Esses apenas 20% desses itens vendidos ou mantidos em estoques representam 80% do meu faturamento. Então, 80% na classe A. Mais, na classe B, 15%, 45%. Não é isso? Quanto que é, gente? Olha aqui, ó. Representa 80% do faturamento. Mais 15% do faturamento, que é o B, conforme vocês podem olhar na figura 3 lá, é só vocês olharem lá. 80 mais 15, 95. E a classe C, que representa cerca de 50% dos itens vendidos ou mantidos em estoque, é 5% do faturamento. Então, 80 aqui atrás, né? Que representa do faturamento, ó, 80% do faturamento. Mais 15% do faturamento, 95. Mais 5% do faturamento, 100. É a regra 80-20, onde você tem que olhar a importância do produto em face da quantidade de venda ou de manutenção em estoque e o que ele representa em termos de faturamento para a empresa. Então, a regra 80-20, a regra de Pareto, fala que apenas 20% dos itens vendidos ou mantidos em estoque representam 80% do faturamento. Eles vendem menos, mas eles representam um faturamento maior. Vocês entendem? Lucratividade maior, ganho maior. Então, ele é muito importante e é da classe A. Aí você tem uma ideia de volume consumido, né? Ó, grupo A, menor, grupo B e grupo C. São os mais consumidos para fabricar, para vender, são de pequeno porte, de pequena monta e que não trazem um faturamento legal, né? Um faturamento pequeno do grupo C, né? Mas tem que existir, tem que estar lá. E é por isso que existe essa questão de você classificar estoque. Porque a curva BC, ou a regra de 80-20 de Pareto, nada mais é que um dos métodos de classificação de estoque. Vamos ver outros, né? Vamos ver outros. E aqui, a gente, por exemplo, tem uma ideia de informações para a elaboração de uma classificação ABC. Ó. Aí eu tenho um produto A, que ele tem um preço unitário de R$2 e um consumo anual de 10 mil. O outro tem um preço unitário de R$14, um consumo anual de 20 mil. Né? O C, 45, um consumo anual de 500. O D, 23, consumo anual de 5 mil. O E, R$7, mas um consumo de 10 mil. Como é que a gente observa isso aqui? Cálculo do valor do consumo, né? Não vou falar as colunas todas, eu parei aqui no 10 mil, mas tem outras, vai até J. Então, se você olhar, como é que a gente viu o consumo ano? Então, é 2 vezes 10 mil, na A, 20 mil. A B, 14 vezes 20 mil, 200, ou seja, você tem um preço de 14 e um consumo anual de 20 mil, ele tem um valor de consumo 200, é o cálculo do valor de consumo, 280 mil. Aí eu multiplico o preço unitário vezes o consumo anual. Eu posso ver de cara aqui que esse produtinho aqui, o B aqui, ó, que custa R$14, tem um que custa 900,
custa 900, mas vende apenas 30. Olha, custa 900 conto, mas ele só vende 30. Ele tem um consumo anual de 27 mil. No entanto, esse que custa 14 reais apenas, por exemplo, de 2 reais, quase bateu esse que custa 900, ó, porque ele tem um consumo de 10 mil. Mais o de 900 aqui na linha F, ele só tem um consumo anual de 30 unidades. Portanto, esse que custa apenas 14 reais, mas gira 20 mil, ele tem um consumo de 280 mil. Daí para vocês terem uma ideia de que a gente tem que ter essa separação, tem que analisar quem é quem na hora de importância de estoque, de classificação de estoque. Aí o que você faz? O cálculo do percentual para classificação ABC. Então, ó, se o valor do consumo é 280 mil e o valor do consumo acumulado é 280 mil, aí eu tenho 47,93%. Eu vou traçando a estratégia do valor do consumo por ano, valor do consumo acumulado, ó, certo? Eu tenho lá o valor do consumo por ano, 20, 280, não é isso? Então eu pego a coluna do 280 aqui, ó, né? Eu pego, coloco eles por importância, eu pego essa terceira coluna aqui, ó, eu pego ela e coloco por valor do maior consumo para o menor, certo? Correto? A gente pode até fazer junto lá no plantão, ideal que faça, mas aqui eu coloquei isso, aí eu vejo o consumo acumulado, porque eu tenho que olhar o valor do consumo acumulado. Aí, somente aí, eu posso estabelecer um percentual sobre o valor total. Ah, professor, não estou entendendo. Calma, não se preocupem, revejam, dão um backspace aí, volta um pouco no vídeo, tá? Volta nas telas anteriores, tá? Eu entendo, mas lá no Meet a gente desbrava e aqui para frente também. Aqui o que a gente está fazendo? É valor sobre consumo acumulado. Valor do consumo ano, eu peguei esses produtos aqui, ó, que estão na terceira aqui, ó, valor do consumo ano, coloquei na ordem do maior, matérias de valor para o menor. Você pode ver que o maior é 280 mil. Vamos olhar aqui. Aqui, 280 mil. Voltando na tela. O menor consumo que eu tenho aqui é quanto? 8 mil reais, não é, pessoal? Então, ele deve estar aqui como o último aqui, ó. 280 mil vem na ordem decrescente de valores. E aqui eu tenho que olhar, tudo em estoque a gente olha com relação ao consumo acumulado. A gente não olha só com relação ao ano. E aí 280 para 280, né? Eu vejo o valor aqui, ó, que ele custa, né? Consumo anual. E aí eu posso traçar um percentual do valor. Certo? Mas tranquilo, a gente vai entrar nisso aqui. Então eu pego essa classificação e eu jogo lá os produtos B, D, E, F como a classificação AA, né, da classificação ABC. Depois essa aqui, ó, da categoria do F até o A como os da categoria B, que são 15%, ou seja, são intermediários. E esse aqui em matéria de valor, gente, é sobre o total do valor, sobre o total de faturamento, né? Então esses aqui, o A, o H, o J e o I, eles são classificados como itens da C, da classe C, e representam apenas 5, 80 com 15, 95, com 5, 100. Essa é a classificação ABC, tá? Essa é a classificação ABC, a gente vai juntos lá no Meet, por isso que é importante vocês nunca faltarem, a gente vai refazer isso juntos. Entendam que o acumulado vai ser dado, né? Tem que ser dado para vocês. Eu não invento o acumulado, tá? Eu não invento. Qualquer exercício desse, vão te dar o acumulado para você, a partir dos valores, fazer essa classificação. Mas o importante é que você entenda o processo, né? Aí eu tenho um exercíciozinho aqui, ó. Olha lá, você tem a tarefa de elaborar uma política de estoques, para tanto está inicialmente classificando os materiais através de uma classificação ABC.
Defina a classe dos materiais com base nas seguintes informações coletadas do sistema de informações da empresa. Nós vamos fazer isso junto, tá, gente? Ó, o item 1 até o item 16. Demanda de média anual. 2.000, 1.200, tal. 10, 6, tal. E o custo. 156, 55, 314, 30. Agora a gente está olhando pela questão do custo, né? Então, o que a gente vai fazer? Uma análise da curva ABC, ó, exclusivamente em relação a valores, pode apresentar distorções perigosas, pois ela não considera a importância do bem para o processo produtivo. No simples parafuso da curva C, ou seja, da categoria C, pode interromper a produção de um equipamento ou instalação essencial à produção dos bens e serviços. Pode ser usado o conceito de criticidade dos itens de estoque. Criticidade é a avaliação dos itens quanto ao impacto que ele causará a sua falta na operação da empresa, podendo ocasionar altos custos na sua imagem. A falta provocada na produção, aí a classe ABC já passa de valores para criticidade. B, não provoca efeito a curto prazo. E C, demais itens, tá? Então, a gente vai olhar tudo isso juntos, calma, muita calma, tá? Então, avaliação de estoque. A avaliação de estoque influi no custo dos bens vendidos ou das matérias-primas usadas na produção. É uma avaliação feita com base nos preços dos itens existentes no estoque. E a gente já viu os métodos do custo médio. E também a gente tem que se falar em outros custos também, como o PEPS e o EPS. PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. E o EPS, último que entra, primeiro que sai. Professor, o que é isso? O que o senhor está falando? É a questão de você comprar uma mercadoria e colocar ela como FIFO, que é a PEPS, né? Ou seja, o primeiro que entrou é o primeiro que sai. Então, você comprou ali mercadorias ontem, né? Qual que vai sair na venda? Foi o que você comprou ontem ou que você comprou na quarta-feira? Na terça-feira, perdão, que hoje é quinta. Lógico que é pelo método do primeiro que entra, primeiro que sai, você vai tirar primeiro o que você comprou na terça-feira. E os de ontem, que comprou ontem, quarta, só vão sair depois de esgotarem-se esses que você comprou na terça-feira. Por que isso, professor? Porque aí, ó, tratando pelo método PEPS, você vai incorrer de colocar lá no seu pallet, no seu arquivo, lá na sua bancada, nas suas como é que eu vou chamar? Nos seus armários fixos, né? De mercadoria, insumo, matéria-prima. Você vai colocar condicionado na frente o que chegou primeiro. Certo? Não, professor, eu vou colocar lá atrás o que eu comprei. Olha, será que é isso? Vamos interpretar. Se é o primeiro que entra, o primeiro que sai, eu comprei na terça-feira, onde que eu coloco? Onde que eu coloco lá na minha bancada? Em primeiro. É por isso que o nome fala, primeiro que entra tem que ser o primeiro que sai. Certo? O do dia depois eu comprei na quarta-feira, tem um estoque dos que eu comprei na terça. Os da quarta-feira tem que estarem atrás dos que eu comprei na terça. Por isso que é primeiro que entra, primeiro que sai com os picos. Tá? E o outro método, último que entra, primeiro que sai. Aí sim, o que eu comprei ontem, na quarta-feira, hoje é quinta, alguém chegou para comprar, eu vou passar esse. Então, inverte lá na bancada. Inverte lá na bancada. Eu coloco lá para trás da prateleira, ó, encontrei o termo, é prateleira, né? Da prateleira, vamos falar assim, da prateleira. Eu coloco lá para trás. E eu compro depois, coloco lá na frente. Portanto, esse último que entrou vai ser o primeiro que vai sair, que é o método LIFO. Beleza? Então, gente, avaliação de estoque. Fatores que justificam a avaliação de estoque. Assegurar que o capital imobilizado em estoque seja o mínimo possível. Imobilizado por quê? Porque vai estar ali, ó, parado, né? Não pode. É custo, né? É prejuízo, não pode, prejuízo. Assegurar que esteja de acordo com a política da empresa. O valor desse capital seja uma ferramenta de tomada de decisão. Evitar desperdício como obsolescência, que a gente já falou, como roubos, como extravios, ok? E o método do custo médio a gente fez lá, tem aqui um exercíciozinho, que é aquela coisa simples, né? Que tem como base a fixação do preço médio entre as entradas e saídas. Exemplo, peça XX teve no mês de março de 2006 a seguinte movimentação. Aí a gente vai olhando ela aqui, ó,
mas é aquela mesma conta que você soma o consumo e divide pela quantidade de saídas, tá? Não vou entrar muito nisso. Então, método PEPS, FIFO. Primeiro a entrar, primeiro a sair. FIFO, né, que vem do inglês, first in, first out. Então, a avaliação é feita pela ordem cronológica de entrada e saídas. Sai o material que primeiro entregou estoque, sendo substituído pela mesma ordem cronológica que foi recebido. Voltando para a apostila, página 59, nós temos uns princípios de classificação. Porque se eu estou falando em maneiras de colocar o estoque, eu tenho que ver também maneiras de classificar ele. Então, na página 59, lá no último parágrafo, lá na princípio de classificação de estoque, nós temos lá, ó, catalogação, refere-se à primeira fase do processo de classificação, que consiste em ordenar todo o conjunto de informações. Então, você cataloga. Simplificar material, refere-se a reduzir a diversidade de um item que tem funções similares. Então, é a coisa de simplificar aquele material. Especificar, refere-se à descrição minuciosa do item ou do material, de maneira a possibilitar melhor entendimento entre consumidor e empresa. E normalização refere-se à maneira pela qual os itens devem ser utilizados. Então, é catalogar, simplificar esse material, especificar qual é esse material e normalizar, de acordo com o padrão. Esse é o processo de classificação dos estoques, né? Ainda tem a codificação. Refere-se a um código que descreve minuciosamente o item. É o que acontece nos supermercados, né? E até nos hipermercados. Você tem lá um código de barra, a menina, ela olha lá a ordem cronológica, quando que entrou, quando foi compra, olha a questão da data de validade e preço, principalmente o preço que está ali, tá? E na apostila a gente tem os métodos de codificação. O método sequencial é que se distribui sequencialmente números arábicos, 1, 2, alfabético, distribui em letras, A, B, C, sistema gendizuas, tá, pessoal? Método alfanumérico é caracterizado pelo uso de letras e números, tá? A1, B2, C3, D4 e aí vai. Alfanumérico, né? Letras e números. Método decimal, simplificado, consiste na aglomeração de 3 grupos de 7 algarismos. É o mais utilizado, se eu perguntar. É o mais utilizado hoje em dia, gente. E o mais aceito. Apoia-se na classificação decimal. Decimal classification. Primeiro grupo 00 das grandes classes. Segundo grupo 00 identifica cada um dos materiais do primeiro grupo. E o terceiro grupo 000 caracteriza todos os materiais do segundo grupo. Importante, padronização refere-se à metodologia que elimina, página 60 da nossa apostila. Padronização refere-se à metodologia que elimina variedades desnecessárias, que são adquiridas em pequenas quantidades. No estudo dos padrões que as empresas adotam, devemos atender aos órgãos que orientam esse processo, tais como a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ISO, que é a International Organization for Standardization, e a STM, que é a American Association for Testing of and Materials. Tá? E o NIMA, que é a National Electromanufacturers Association, e a ANSI, que é a American National Standards Institute. Ou seja, tem-se os órgãos que orientam esse processo. Qual que é a vantagem de padronizar? Reduz o número de itens, menor aquisição, simplifica o trabalho de estocagem, menor quantidade, diminui o custo de estocagem. Professor, qual página? Página 60, último parágrafo. Vantagem da padronização. Reduz o número de itens, menor aquisição, simplifica o trabalho de estocagem, menor quantidade, diminui o custo de estocagem, reduz o processo de compra e aumenta o poder de negociação com fornecedores, tá? E reduz o trabalho de reposição de peças. Resumindo, hoje a gente aprendeu aqui, ó, né? Reduz o trabalho de reposição de peças, padroniza a estrutura do almoxarifado para armazenamento, reduz o número de fornecedores, porque nem todos estão predispostos a aceitar uma nova realidade de fornecimento padronizado, surgem novos fornecedores então. Então aqui a gente aprendeu a característica do setor de compras na área agropecuária, da importância da estocagem de produtos agropecuários, por isso que a gente viu a ABC. Tem uns exercícios que, como sempre, vocês vão fazer e mandar para mim, né? E os exercícios vão até a página 63, para que a gente entre depois em recursos humanos e financeiros, que é na página 64, tá? Então, visto isto visto, a gente só tem os exercícios que possivelmente a gente vai fazer, né? A gente tem que rever que o EPS é o último a entrar, primeiro a sair, que é o LIF, Last In, First Out, sai as últimas unidades que deram entrada no estoque. E na próxima aula, né? No nosso próximo momento,
que é lá na nosso restante no Meet, a gente vai comparar esses métodos, tá? E entrar já na página de recursos humanos e financeiros nas empresas, que é a página 64. Beleza? Então, até o nosso plantão no Meet, é importante que estejam lá, porque de uma forma ou de outra ele é avaliativo. Beleza? Um abraço e até já.